Pessoal, hoje a gente vai fazer uma introdução à calorimetria. E aí a gente já fez algumas definições sobre calor, né? A definição: calor é energia térmica em trânsito e a transferência de calor de um corpo para outro de forma espontânea se dá do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Portanto, um corpo pode perder ou receber calor. Não podemos afirmar que um corpo tem calor, mas que possui energia térmica. Tipos de calor: calor sensível, quando pode ser observada a variação de temperatura do corpo e não se observa mudança de estado físico. E o calor latente, quando se observa a mudança de estado físico da substância, mas não se observa a mudança de temperatura. Por exemplo, ao colocarmos água para ferver, a temperatura aumenta gradativamente até atingir o ponto de ebulição, mantendo-se no estado líquido. Esse é o tipo de calor sensível. Após atingir o ponto de ebulição, que ao nível do mar é de 100 graus Celsius, a água começa a se transformar em gás, mantendo a sua temperatura. Então, ela continua a 100 graus Celsius até se transformar totalmente em gás. Isso é o calor latente. Unidades de medida. No sistema internacional, a energia é medida em joule, mas outra unidade conhecida de energia é a caloria, representada pelo cal. Uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar de 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius a temperatura de 1 grama de água pura à pressão normal. Um cal é equivalente a 4,1868 joules, né? Então, um cal é aproximadamente 4,2 joules. Capacidade térmica. A quantidade de massa e a composição química dos corpos são características que influenciam na troca de calor e definem como os corpos perdem ou recebem calor. Então, a capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. No sistema internacional, a unidade de capacidade térmica é o cal por grau Celsius. A capacidade térmica, que é representada pela letra C maiúscula aqui, ó, ela nada mais é que a razão entre a quantidade de calor pela variação de temperatura. Calor específico, Czinho. Calor específico de determinada substância é uma propriedade do material, definida pela quantidade de calor necessário para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa desse material. Então, olha só. A unidade de medida no sistema internacional para o calor específico é o cal por grama grau Celsius. Aqui a gente tem uma tabelinha, né? Olha só. A água. O calor específico sensível dela é 1 cal por grama grau Celsius. O alumínio, 0,22. Areia, 0,20. O carbono, 0,12. Então, olha só, cada substância possui o seu calor específico. Então, é uma propriedade do material. Método gráfico. Vamos determinar aí, nem é o calor sensível, é a capacidade térmica. Deixa eu alterar aqui.
Vamos lá. Então, analisando a curva de temperatura de 1 grama de determinado elemento, temos o seguinte gráfico. Então, olha só. Não precisava ser 1 grama. Qualquer quantidade aí de massa também daria certo. Então, aqui a gente tem um gráfico de Q por T, né? Esse objeto, corpo, substância está a uma temperatura inicial. Conforme a gente aumenta a temperatura, o calor vai aumentando, né, até que chega a temperatura final. E aqui a gente tem a quantidade de calor. Se a gente pegar a inclinação dessa reta aqui, eu chamei ela de θ, né, inclinação com relação a esse eixo horizontal aqui, que é o x, né, o eixo da temperatura. Então, a gente tem no gráfico uma reta, né? Essa reta aqui. Toda reta ela é representada pela equação y igual a x mais b. Onde, nesse caso aqui, o b é igual a zero, porque o b é o ponto onde corta o eixo y, né? Então, não está cortando o eixo y aqui. A igual a tangente do ângulo, que é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o cateto oposto desse ângulo é esse cateto aqui, né, que é do tamanho de Q menos 0. E o cateto adjacente é do tamanho aqui de T menos T0, que está aqui. Q menos 0, Q, T menos T0, delta T. Quem que é Q sobre delta T? O Czão, que é a capacidade térmica, né? Então, a gente pode definir aí a relação y igual a x mais b, como sendo Q, que é o y, igual a C vezes delta T, que é o x. Então, vamos lá. A constante C é equivalente a C igual a massa vezes o calor específico. Então, se a gente substituir massa vezes calor específico na capacidade térmica, a gente vai ter que o Q é igual a mc delta T. Essa relação que a gente chegou aí, a equação para o cálculo do calor sensível, é chamada de equação fundamental da calorimetria. Um exemplo. Aquecem-se 20 gramas de água a uma temperatura inicial de 12 graus Celsius, até atingirem 60 graus Celsius. Determine a quantidade de calor recebida pela água. Dado. Calor específico sensível da água igual a 1 cal por grau Celsius. Então vamos lá, resolução. A gente tem que o Q é igual a mc delta T. Então, quem que vai ser o Q? A massa ele deu, é 20 gramas. Calor específico sensível é 1 cal por grau Celsius. A variação é entre 12 e 60, então final 60 menos 12, que é inicial. A gente vai ter que essa quantidade de calor vai ser igual, calor sensível no caso, né, vai ser igual a 960 cal.